Boa noite, nós estamos de volta ao Congresso de 1888, a Canaã Celestial. Espero que você esteja assistindo, compartilhando, apreciando essas mensagens que foram feitas com muito carinho para você e para a honra e glória também do nosso Deus. Tudo temos a temer quanto ao futuro ao nos esquecermos da nossa história passada. É verdade. E eu gostaria então agora de que você parasse, fizesse uma pausa e você compartilhasse essa mensagem. Entra no seu WhatsApp, compartilha com o máximo de pessoas possível para que a luz chegue em muitos lares. Nós vamos agora, como tem sido de costume, cantar o hino, que é o hino tema do nosso congresso, o hino Viver a Fé de Jesus. Viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos
milhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte, em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. E o nosso palestrante de hoje é o nosso querido irmão Valtinho Caetano. Ele é casado com a Paula, é pai do Amós. Ele é natural de Uberlândia, Minas Gerais. É a cidade em que temporariamente reside. Ele conheceu a mensagem adventista já há 21 anos e logo que a conheceu, a abraçou com todas as suas forças. Mesmo com suas limitações, seu maior desejo é pelo amor e poder que Jesus nos concede receber de Deus, testemunho semelhante ao patriarca Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus o abençoe, irmão Valtinho. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero te convidar para acompanhar cada uma das palestras que serão publicadas aqui no canal Lembra-te. Esse é o nosso primeiro congresso online e o tema do nosso congresso é de 1888, a Canaã Celestial. E o título da nossa mensagem é A Rejeição do Alto Clamor. No entanto, antes de entrarmos no tema proposto, eu quero te contar uma história que pode ilustrar aquilo que vamos tentar fazer. Eu particularmente gosto muito de história em geral. No entanto, nos últimos tempos eu tenho sido fortemente influenciado por um grande amigo meu a estudar um pouco mais sobre a história do Brasil, especialmente sobre a história da monarquia brasileira, e assim eu tenho feito. Você deve saber que o primeiro imperador do Brasil foi Dom Pedro I. E Dom Pedro I teve uma primeira esposa, que foi a Maria Leopoldina de Habsburgo, filha da família real austríaca. E o casamento desses dois aconteceu de uma forma não tão comum como os casamentos que acontecem nos nossos dias. Foi um casamento que aconteceu por procuração. Isso mesmo, por procuração. Dom Pedro I e a sua família enviaram para a Europa o Marquês de Marialva com uma procuração e com a intenção de encontrar uma esposa para ele na Europa. Ele encontrou então a Maria Leopoldina, que topou esse desafio de ser a esposa do Dom Pedro I. Então, no dia 13 de maio de 1817, o tio da Leopoldina, de posse desta procuração, apresenta ao arcebispo de Viena. E então, com o noivo estando no Brasil e a noiva na Áustria, ele realiza essa cerimônia de casamento.
Depois desta cerimônia, a Leopoldina ela vem para o Brasil e desembarca aqui no dia 11 de setembro de 1817, e agora a família real brasileira recebia mais um membro. Bom, o casamento desses dois teve muitos problemas. Dom Pedro I não é aquele exemplo de esposo, nós não podemos chamá-lo de um bom esposo. Eles tiveram 7 filhos, ela teve 9 gestações. Por que eu disse que Dom Pedro I não podia ser chamado de um bom esposo? Ele tratava ela com rispidez, era muito rude com ela, não valorizava as coisas que ela gostava, por exemplo. Ele também tinha vários casos extraconjugais. Leopoldina ela veio a morrer muito cedo, apenas com 29 anos, no dia 11 de dezembro de 1826. Ela teve um aborto e, em decorrência desse aborto, ela teve uma infecção que se generalizou e trouxe ela a óbito com apenas 29 anos de idade. Mas o que há de tão misterioso na morte de Leopoldina? Bom, durante muito tempo, dizia-se, contava-se, que Dom Pedro I havia agredido Leopoldina no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde ficava a sede da família real, onde a família real morava. Ele havia agredido Leopoldina, ela havia caído da escada, quebrado o fêmur, e então tido um aborto, e em decorrência desse aborto ela tinha vindo a óbito. Isso foi dito nas salas de aulas durante muito tempo. Escritores falavam sobre isso, historiadores falavam a respeito disso. Durante mais de um século e meio, essa foi praticamente a história oficial. No entanto, em 2012, uma mulher, uma mestranda de arqueologia da Universidade de São Paulo, chamada Valdirene Ambiel, teve a permissão dos descendentes da família real para que se fizesse a exumação dos restos mortais de Dom Pedro I, de Maria Leopoldina, e de sua segunda esposa, a dona Maria Amélia. Assim sendo, eles fizeram a exumação destes restos mortais, que fica na cripta do Ipiranga, no Parque do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, e levaram até o Hospital de Medicina da USP. E ali fizeram tomografia em todos os corpos. Por exemplo, Dom Pedro I tinha 4 costelas trincadas, fraturadas. Então, esta versão corroborava com os escritos históricos que diziam que em 1823 e 1829 Dom Pedro tinha sofrido 2 graves acidentes de cavalo e tinha passado muito mal. No entanto, quando eles foram fazer a tomografia do corpo de Leopoldina, eles não encontraram um dedo mindinho sequer, um osso do dedo mindinho sequer quebrado. Ou seja, durante mais de um século e meio, a história que nos era contada não era verdadeira. A história que nos era contada não era necessariamente aquilo que havia acontecido. Isso me traz grandes lições. A primeira delas é que nós precisamos de revisitar determinados eventos da nossa história e checarmos mais a fundo se o que realmente é nos dito equivale ao que verdadeiramente aconteceu. Nós precisamos de reexaminar certas páginas da nossa história para que possamos aprender com seus acertos e aprender com seus erros, de modo que evitemos que esses mesmos erros venham a acontecer em nossos dias. É por isso que a proposta de hoje é revisitarmos 1888 e aquela marcante conferência em Minneapolis, onde Deus enviou a sua mais preciosa mensagem. Eu convido você para que curve a sua fronte, para que façamos uma oração, invocando o Espírito Santo para que nos guie nesse estudo, para que tenhamos serenidade, entendimento, esclarecimento verdadeiro sobre aquilo que aconteceu naquela tão importante conferência. Curve sua fronte, vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por termos a oportunidade de revisitarmos a nossa história. Por favor, Pai, coloca luz para que tenhamos o entendimento correto daquilo que aconteceu. Nos ajuda a tirarmos lições importantes, Pai, deste evento da nossa história. Obrigado por nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Antes, eu quero ler para você o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Um grande conselho de Paulo
não só aos coríntios, mas que ecoa até os nossos dias e chega a nós. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, Paulo aqui, no contexto dessa passagem, ele diz que as experiências que o povo de Israel teve no deserto, que o povo de Israel, o povo de Deus teve no passado, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O mesmo nós podemos dizer em relação à história do nosso movimento adventista, da nossa igreja. Olhando para o passado, nós podemos tirar grandes lições. Muito do que foi escrito, documentado, serve para o nosso ensino, serve para corrigirmos as nossas rotas. E é isso que nós vamos tentar fazer nessa noite. Seguindo o conselho do pastor George Knight no seu livro A Mensagem de 1888, na página 183, ele diz: deixemos Ellen White falar por si mesma. É isso que nós propomos, essa é a nossa proposta, deixar que Ellen White fale a respeito desta conferência. Por décadas antes de 1888, a igreja e a sua liderança aguardavam ansiosamente os tempos de refrigério, que viriam com a presença do Espírito Santo, quando a longamente aguardada chuva serôdia cairia sobre eles. Há um paralelo muito interessante entre essa expectativa dos nossos líderes em 1888 e a expectativa dos judeus no primeiro século. Veja que no primeiro século da nossa era, os judeus também estavam expectantes a respeito da vinda do Messias, que os livraria do jugo romano. Mas Cristo veio e não foi reconhecido. Ele não atendeu às expectativas daqueles líderes judeus. Será que nossos líderes, a nossa igreja, não correria risco semelhante de que Deus lhes enviasse este alto clamor, uma mensagem preciosa, e de que esta mensagem, não atendendo suas expectativas, fosse recusada? Me parece que poucos homens pareciam reconhecer que a chuva serôdia e o alto clamor seriam primariamente uma compreensão mais clara do Evangelho. Parece-me que os nossos líderes esperavam um volume mais alto, uma potencialização da verdade que eles já pregavam e até mesmo viviam, quando na realidade o alto clamor e a chuva serôdia seria uma compreensão mais profunda, uma iluminação maior. Houve perigo que os nossos líderes rejeitassem esta mensagem, assim como os judeus rejeitaram Jesus no primeiro século. Ellen White, já em 1882, havia advertido de que poderia algum dia a liderança e a igreja serem incapazes de reconhecer o verdadeiro Espírito Santo. Veja o que ela nos escreve em Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 74 e 79. Muitos de vocês não podem discernir a obra e a presença de Deus. Não a conhecem. Há homens em cargos de responsabilidade entre nós, que sustentam que as opiniões de uns poucos supostos filósofos são mais confiáveis do que a verdade bíblica ou os testemunhos do Espírito Santo. Fé como a de Paulo, Pedro ou João é considerada obsoleta e intolerável nos dias modernos. Veja que estas porções de textos que eu vou ler para vocês, ela escreve por volta de 1882, alguns em 1885, anos antes de 1888. Me acompanhe nesse novo texto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Eles não progrediram de acordo com a luz. Os que se têm mostrado infiéis não serão então incumbidos do rebanho. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Aqui a serva do Senhor está escrevendo
a ministros. Está tentando alertá-los sobre as coisas que ela via, os movimentos que se tomavam forma dentro da nossa igreja. E ela os alertava que se continuassem naquele caminho, com aquelas posições, eles poderiam incorrer no erro de não discernirem a presença e a obra do Espírito Santo. Diante desse quadro, o Senhor assumiria então a liderança e suscitaria instrumentalidades humanas em quem ele pudesse confiar. O Senhor, ele quer confiar em todo o seu povo, especialmente nos líderes. E nesse momento da nossa história, o Senhor queria fazer uso daqueles homens que tanto amavam a obra, que tantos anos, décadas haviam dedicado à pregação do Evangelho, à pregação da primeira, segunda, terceira mensagem angélica. Homens que eram zelosos, mas que naquele momento não eram vasos ideais, não eram canais ideais para que a mensagem de Deus ao seu povo fosse transmitida. Em Testemunhos para a Igreja, no volume 4, na página 402, nós lemos o seguinte: quando tivermos homens consagrados como Elias e possuídos da fé que o animou, veremos que Deus se nos revelará como fez aos homens santos de outrora. Quando tivermos homens que, ao passo que reconhecem as próprias deficiências, como Jacó pleiteiam com Deus, em fervente fé, havemos de ver idênticos resultados. Ou seja, nós não podemos confiar, Deus não pode confiar em homens que confiam no gênio, no intelecto. Homens que não têm uma fé como a de Elias. Homens que não pleiteiam com Deus como Jacó fez. Homens que não reconhecem as suas próprias deficiências. Isso é um pré-requisito para que se seja um homem de Deus, para que seja um instrumento, um canal desobstruído, o qual Deus possa utilizar como lhe aprouver. Em 1885, o então presidente da Associação Geral, o pastor Butler, ele foi advertido por Ellen White: a menos que sejam despertados ao senso de seu dever, não reconhecerão a operação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. E aqui eu quero abrir um parêntese. Ela é muito clara, ela é muito específica. A menos que sejam despertados ao senso de seu dever. Os líderes, a igreja, não reconheceria a operação de Deus quando se fizesse ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Continuemos a leitura. Quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão cercear a sua obra para atender às suas acanhadas ideias. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum da ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. O que a serva do Senhor está tentando dizer aqui é que se a rota não fosse corrigida, se os homens não se tornassem menos dependentes de si e mais dependentes de Deus, eles não reconheceriam Deus quando fizesse soar o alto clamor, quando ele atuasse no meio do seu povo. Ela ainda diz que alguns homens desejariam cercear a obra para atender às suas ideias acanhadas. E então ela conclui dizendo que Deus iria se utilizar de meios que lhe eram próprios, totalmente contrário ao planejamento humano. E é assim que Deus faz. Meu querido, se Deus ele não puder contar com você, ele não se tornará dependente de você. Ele chamará outro para desempenhar a obra que você não quis fazer. É assim que Deus age. O texto continua: haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo da mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão
os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Veja que ela aplica expressões de Apocalipse 18, 2. Quando o anjo, aquele quarto anjo, ele se une ao anjo da terceira mensagem e aquela mensagem vira um alto clamor, ilumina toda a terra. Ela está falando de uma situação específica. Quando o alto clamor seria dado. Testemunhos para a Igreja, página 300. Esta carta ela foi dirigida ao pastor Butler e ao pastor Stephen Haskell, que atendeu à advertência e foi um dos poucos homens, líderes, que em 1888 conseguiu discernir a atuação do Espírito Santo. O Senhor, ele foi forçado, o Senhor Deus foi forçado a passar por alto os ministros experientes, os ministros zelosos que nós tínhamos, a fim de empregar agentes mais jovens e desconhecidos. Acompanhe comigo esse texto de Testemunhos para Ministros, página 106. Frequentemente, o Senhor trabalha onde menos o esperamos. Surpreende-nos pela revelação de seu poder em instrumento de sua própria escolha, ao mesmo tempo que passa por alto homens a quem temos olhado como sendo aqueles por cujo intermédio deve vir a luz. Não é de forma esporádica, ela fala que frequentemente Deus age da forma como menos esperamos. Ele revela seu poder em instrumentos de sua própria escolha. E ele passa por alto aqueles que, às vezes, nós olhamos tão dignos da nossa reverência, da nossa admiração. Quando nós olhamos para determinados homens e falamos, a luz virá deles. Muitas vezes cometemos enganos, porque Deus se utiliza de instrumentos dedicados por Ele, de sua própria escolha, para enviar a sua mensagem. Ainda no mesmo livro, na página 106 e página 107, há um conselho para nós, todos nós. É um conselho e uma advertência. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem, e assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Abro um parêntese. A serva do Senhor está dizendo, muitos por não examinarem as Escrituras. E vou um pouquinho mais além. Muitos por não estudarem por conta própria também o espírito de profecia. Se os seus líderes não dão aval, se os seus líderes não chancelam aquilo que estão estudando, eles não aceitam. Se determinado ministro, se determinado ancião, se determinado irmão de igreja fala algo, isso passa a ser lei. Eu deixo agora de me referir à Bíblia e ao espírito de profecia e falo, o pastor A disse tal coisa, o irmão B disse tal coisa. Nós deixamos de confiar na condução do Espírito Santo nos nossos estudos, nos nossos exames da Escritura e do espírito de profecia e passamos a confiar cegamente no que outros homens, sujeitos a erros, dizem. Mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo. Parece que a serva do Senhor ela estava prevendo algo que aconteceria futuramente. Algo que Deus faria no meio do seu povo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 82. Elias tomou Eliseu de trás do arado e lançou sobre ele o manto da consagração. O chamado a esta grande e solene obra foi apresentado perante os homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele, Deus, os haveria honrado com o conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Deus apresentou esse chamado à sua liderança.
Deus apresentou e trabalhou no coração desses homens. Só que em determinado momento Deus disse: eu preciso de passar esses homens por alto. Preciso suscitar jovens, ainda obscuros, desconhecidos. Não tanto conhecidos como esses líderes que nós temos aqui hoje. Só que eles farão soar a trombeta de maneira correta. Eles darão a mensagem que eu preciso que seja dada. E assim Deus o fez. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 82. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que estão mais preparados pela unção de seu espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Isso precisa ficar bem evidenciado para nós. Um diploma não quer dizer muita coisa. Uma posição, tampouco. Mas aqueles que são preparados, ungidos pelo Santo Espírito de Deus. Continuemos o texto. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus. Quais meios? Esses que são ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas esses homens só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Nesse momento da nossa história, Deus ele passa por alto, como eu disse, os líderes. Por volta de 1882, Wagner nos relata de que ele teve uma espécie de visão. Ele estava ouvindo uma mensagem numa grande tenda. Ele não se lembra qual era o tema abordado pelo pregador, mas ele tem uma visão de Cristo crucificado. E ele de frente a Cristo pregado na cruz. Então ele tem uma impressão muito profunda, certamente dada pelo Espírito Santo, de que Cristo havia morrido individualmente por ele. Ele percebe que ele é o único habitante do mundo e que o pecado do mundo inteiro havia recaído sobre Cristo e que os pecados de todo mundo eram os pecados dele e que os pecados dele estavam sobre os ombros de Cristo. Então, ele declara: Cristo, justiça nossa. E começa os seus estudos por volta deste ano, de 1882. A mensagem do advento também encontra Alonzo Trevier Jones, um soldado do exército americano. Um homem muito estudioso, se debruçava sobre as páginas das Escrituras, profundo conhecedor da história. Há relatos de que Jones era um homem zeloso, um homem humilde, de profundos sentimentos e orações eficazes que davam testemunhos de que ele verdadeiramente conhecia o Senhor. No livro Testemunhos para Ministro, na página 91, veja o que a mensageira do Senhor diz a respeito destes dois jovens pastores. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. E ela conclui: muitos perderam Jesus de vista. É por meio desses homens que Deus decide enviar a sua mensagem mais preciosa para a igreja. Jones e Wagner. Testemunhos para Ministro, na página 91 e 95. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Santo Espírito em grande medida. É essa justamente a obra que o Senhor designou que a mensagem que Ele deu a seus servos realize no coração e na mente de todo instrumento humano. Veja que Ellen White, neste texto, ela chama Jones e Wagner de seus servos.
de servos de Deus. Quando nós vamos estudar, ela vai usar esses termos ou termos semelhantes nos próximos 8 anos. Entre 200 e 300 vezes ela vai chamar esses homens de seus servos. Mesmo após Minneapolis, ela continua por 8 anos ainda chamando esses homens de servos de Deus. Em Manuscript Releases, volume 15, na página 92, ela diz: a mensagem que nos é dada por Jones e Wagner é a mensagem de Deus à igreja laodiceana. Irmãos, a mensagem da justiça de Cristo, que nada mais é do que a vida de Cristo imputada no crente, impregnada no dia a dia do crente. Uma justiça pela fé prática, não uma justificação pela fé que os protestantes atuais dizem, de algo forense que está somente lá no passado, um ato declaratório de justo. Não. Mas a vida de Cristo, o viver de Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Não vivo eu, Cristo vivendo em mim. Esta mensagem da justiça de Cristo é a mensagem para a igreja de Laodiceia. É a mensagem para o nosso tempo. Esta é a terceira mensagem angélica. Esta é a mensagem que produzirá o alto clamor. Quais são as mensagens que nós temos pregado dos nossos púlpitos? O que é que temos, com o que é que temos alimentado o nosso rebanho? Ela diz aqui que a mensagem que foi levada àquela conferência por Jones Wagner é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. É a mensagem para os nossos dias. Alguns questionavam ela a respeito do que ela achava do que havia sido apresentado. Aquilo soou um tanto quanto estranho, quando líderes e membros ouviram aquelas palavras que saíram dos lábios de Jones Wagner. E ela era questionada. E assim ela respondia: fui questionada. O que você acha desta luz que esses homens estão apresentando? Ela responde: ora, eu tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos os encantos incomparáveis de Cristo. Isso é o que tenho tentado apresentar às suas mentes. E aí ela continua: quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto vindo de lábios humanos que eu tinha ouvido, exceto as conversas entre mim e meu marido. Eu disse a mim mesma: é porque Deus me apresentou em visão que eu vejo isso tão claramente e eles não podem ver porque nunca tiveram isso apresentado a eles como eu. E quando o outro o apresentou, cada fibra do meu coração disse amém. Ela responde, quando é questionada sobre o que ela achava daquela mensagem, ela disse: olha, nos últimos 45 anos eu tenho tentado apresentar isso a vocês. Então ela diz que quando ela ouve o Wagner falar a respeito da justiça de Cristo, ela se espantou, porque ela nunca havia ouvido de lábios humanos, exceto as conversas que ela tinha com o seu esposo, Tiago White, a respeito do tema. Mas fora ele e fora ela nunca havia ouvido de lábios humanos aquela mensagem daquela forma. Então ela dizia: olha, as pessoas não entendem essa mensagem porque eu só consigo entendê-la porque o anjo me mostra. Então eu tenho entendido e tenho nos últimos 45 anos tentado mostrar isso para a igreja. Mas quando esse jovem falou, cada fibra do meu ser vibrou, porque eu tinha certeza, em outras palavras, que o Espírito Santo havia guiado este homem. Nós estamos aqui numa linha, numa sequência. Deus começa a mandar recados, mensagens para a sua liderança, de que eles estavam correndo o risco de passar por alto a atuação do Espírito Santo, de não perceberem a atuação do Espírito Santo. Então Deus suscita jovens pastores, desconhecidos até então. Ele passa por alto a sua liderança. Envia essa preciosa mensagem. No entanto, essa mensagem, que
inicia o alto clamor, ela é rejeitada. Ela não é reconhecida como vindo do próprio Deus. Evangelismo, página 190. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu lhes respondi, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. As pessoas escreviam com dúvidas, é esta a mensagem do terceiro anjo? É esta a mensagem para Laodiceia? E ela diz, categoricamente, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 362. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. O Redentor que perdoa pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra. Note, querido amigo, que o início da obra desse anjo foi a mensagem, quando a mensagem é dada. E não necessariamente a mensagem dela pela liderança ou pelo povo. A irmã White, ela relata que o início da obra desse anjo é quando a mensagem foi dada. Muitos expoentes, líderes, alta patente, se assim nós podemos dizer, fechou o seu coração, cerrou os olhos para os mensageiros e para a mensagem. Veja o que a irmã White escreve a Uriah Smith. Alguém por quem ela nutria o sentimento mais profundo, como de um próprio filho. Veja o que esta mulher, esta serva do Senhor, escreve a um dos expoentes do nosso movimento, da nossa liderança, em 1888. O pastor Smith, ou melhor, pastor Smith, se você não tivesse preconceito, não teria os relatórios afetado e levado você a barrar o seu coração contra a entrada do que esses homens apresentaram. Tivesse você, como os nobres bereanos, pesquisado as escrituras para ver se seu testemunho concordava com suas instruções, você teria estado em um terreno vantajoso e estaria muito avançado na experiência cristã. Se você tivesse recebido a verdade em um coração bom e honesto, você teria se tornado um canal vivo de luz, com percepção clara e imaginação santificada. Suas concepções da verdade teriam sido exaltadas e seu coração alegrado em Deus. Deus teria lhe dado um testemunho claro, poderoso e convincente. Mas a primeira posição que você tomou em relação à mensagem e ao mensageiro tem sido uma armadilha contínua para você e uma pedra de tropeço. Manuscript Releases, volume 15, página 92. Ela repreende este homem, porque ela o amava como um filho. Ela fala, você não está certo, você fechou o seu coração para esta mensagem. Se você tivesse aceitado esta mensagem com um coração honesto, bom e humilde, você estaria vivendo uma experiência com Cristo muito superior à que você está vivendo nesse momento. Você foi preconceituoso em relação à mensagem e o mensageiro. Ela também repreende o pastor Butler. Você pode encontrar isso lá em Testemunhos para Ministros, na página 300. A liderança ela não é passada por alto. O Senhor manda a repreensão. Deus ama esses homens. Sabe que eles são zelosos, mas que por causa das suas ideias acanhadas, eles resistiram à mensagem que Deus enviou. Resistiram ao mensageiro. Letters and Manuscripts, volume 5, parágrafo 6. Há alguns que desejam que seja tomada uma decisão imediatamente quanto a qual é a opinião correta sobre o ponto em discussão. Aqui o ponto em discussão era a justiça de Cristo. Como isso agradaria ao pastor Butler, é aconselhável que essa questão seja resolvida imediatamente, mas as mentes não estão preparadas para tal decisão. Ou melhor, mas as mentes estão preparadas para tal decisão? É o que ela pergunta.
Criou-se uma animosidade tão grande por causa do tema ali colocado em questão, a forma como a justiça de Cristo foi abordada pelos pastores Wagner e Jones, que os líderes, especialmente o pastor Butler, tinha pressa para que este ponto fosse definido, as opiniões fossem dadas, os lados fossem escolhidos. De forma muito precipitada, tentava-se chegar a uma conclusão a respeito daquilo que estava sendo exposto, sem meditação, sem oração, sem a humilhação necessária diante de Deus. E alguns, querendo agradar ao presidente da Conferência Geral, tentavam acelerar esse processo, porque isso era agradável a ele. Então ela diz: eu não pude aprovar esse procedimento porque os nossos irmãos são exercitados por um espírito que move seus sentimentos e estimula seus impulsos, de modo a controlar o seu julgamento. Embora estejam tão entusiasmados como agora, eles não estão preparados para tomar decisões seguras. Ela continua: não vejo desculpa para o estado de sentimento que foi criado nesta reunião. Não há desculpa. Não há desculpa alguma para o estado e o sentimento que foi criado naquela reunião. As mensagens que vêm de seu presidente em Battle Creek têm o objetivo de incitá-lo a tomar decisões precipitadas e a tomar posições decididas, mas eu o aviso contra fazer isso. Os sentimentos de excitação levam a movimentos precipitados. Ou seja, se os líderes, a igreja, fossem incitados, exercitados a tomar uma decisão precipitada, eles não refletiriam na profundidade da mensagem. Não entenderiam o que Deus estava tentando lhes oferecer com aquela mensagem. Tomariam decisões precipitadas que tenderiam a considerar muito mais a opinião de certos líderes, no caso o presidente da Conferência Geral, do que realmente o que Deus estava tentando dizer por meio dos seus servos. Ela diz em Materiais de 1888, na página 1043, mas eu nunca posso esquecer a experiência que tivemos em Minneapolis, ou as coisas que então me foram reveladas com respeito ao espírito que controlava os homens, as palavras ditas, as ações feitas em obediência aos poderes do mal. Perceba que ela fala que todos aqueles homens, todos aqueles líderes que posicionaram-se contra os mensageiros e a mensagem, eles foram obedientes aos poderes do mal. As palavras que disseram, as ações que foram feitas, não foram em obediência a Deus, mas sim em obediência aos poderes do mal. Ainda na mesma página ela diz: eles foram movidos na reunião por outro espírito. Eu lhes pergunto, se não foi pelo Espírito de Cristo, foi pelo Espírito de quem? Eles foram movidos por outro espírito. E eles não sabiam que Deus havia enviado esses jovens, os pastores Jones e Wagner, para levar uma mensagem especial a eles, a qual eles trataram com zombaria e desprezo, sem perceber que as inteligências celestiais estavam olhando para eles e registrando suas palavras nos livros do céu. Sei que naquela época o Espírito de Deus foi insultado. Eles foram movidos por outro espírito. Eles não identificaram que Deus estava levando uma mensagem por meio daqueles dois jovens pastores. Ela fala que o Espírito Santo foi zombado, desprezado e insultado. Que contrassenso! A liderança que tanto almejava pelos tempos de refrigério, pela presença do Espírito Santo, zombou, desprezou, insultou o Espírito de Deus por meio da recusa dos mensageiros e da mensagem que ele tão bondosamente enviou ao seu povo. Nesse momento começa um processo de desidratação, de destruição, de difamação do caráter de Jones e de Wagner. O foco passa a ser as suas possíveis falhas, as suas eventuais falhas, com a intenção de minar aquela mensagem. Ou, melhor,
de minar os responsáveis pela recusa da mensagem. Esse é um ponto crucial. É necessário colocar a responsabilidade pela recusa da mensagem nos ombros de quem trouxe, não daqueles que a rejeitaram. Ainda em Materiais de 1888, na página 608, Armond White diz: agora desejo que sejais cautelosos a respeito da posição que tomais. Se vos envolverdes nas nuvens da incredulidade por notar imperfeições, vede uma palavra, um pequeno item, talvez que pode ocorrer, e os julga a partir disso. Deveis observar se Deus está trabalhando com eles, e então reconhecer o Espírito de Deus, que é revelado neles. E se escolherdes resistir, estará agindo exatamente como os judeus agiram. O que ela diz é para que o povo seja cauteloso. Não fiquem buscando notar imperfeições, e a partir dessas imperfeições, desenvolver um sentimento de incredulidade. Ela diz: observe que Deus está trabalhando com eles. Reconheça o Espírito de Deus trabalhando neles. Mas, se vocês escolherem resistir, vocês estarão agindo como os judeus, resistindo à ação de Deus. Irmãos mais velhos e experientes estavam melindrados ante a expectativa e a perspectiva de Ellen White de apoiar dois homens comparativamente jovens e desconhecidos contra praticamente todo o conjunto de obreiros. Os homens estavam melindrados. Veja o que o pastor A.G. Daniels escreve no seu livro The Abiding Gift of Prophecy, na página 369. Em uma grande crise em que surgiu o princípio da justiça pela fé no final dos anos 80 e início dos anos 90, a mensageira do Senhor levantou-se quase sozinha ao lado daqueles que trouxeram este princípio. Ele diz que ela levantou-se praticamente sozinha ao lado de Jones de Wagner. Esta foi a atitude da mensageira do Senhor. O pastor Robert Olson, que foi diretor do White State entre 78 e 90, na Adventist Review de 30 de outubro de 1986, escreve o seguinte, em referência a Minneapolis, 1888. Esta foi a única conferência geral em que Ellen White foi publicamente desafiada. Ela se porta praticamente sozinha ao lado dos mensageiros. E ela é publicamente desafiada naquela conferência. Ela tenta desviar o olhar, o foco do povo e da liderança das imperfeições que aqueles mensageiros poderiam ter, das falhas que eles poderiam ter, mas que eles entendessem e analisassem e verificassem se Deus estava atuando com eles. E se eles percebessem isso como ela percebeu, que eles não resistissem, não trancassem, não fechassem o seu coração para aquela mensagem. Em Materiais de 1888, na página 1043, ela diz: aqueles a quem Deus enviou uma mensagem são apenas homens. Mas qual é o caráter da mensagem que transmitem? Você ousará abandonar ou desprezar as advertências porque Deus não o consultou quanto ao que seria preferível? Deus chama homens que falam, que clamam alto e não poupam. Deus levantou os seus mensageiros para fazer sua obra este tempo. Qual é o caráter da mensagem desses homens? Esses homens são mensageiros de Deus. Não procurem destruir o caráter deles para amenizar a rejeição. Aceitem a repreensão, aceitem a mensagem, vivam por ela. Algumas interpretações das Escrituras Sagradas dadas pelo Dr. Wagner não considero corretas, mas acredito que ele seja perfeitamente honesto em seus pontos de vista. E eu respeitaria seus sentimentos e o trataria como um cavalheiro cristão. Não tenho razão para pensar que ele não seja. Ela diz aqui que não concordava com todos os pontos teológicos de Wagner, mas ela o respeita como um cavalheiro cristão. Ele nunca tinha dado motivo contrário para que ela não agisse assim. Ela o tratava com respeito e lhe dava votos de confiança. O mesmo não pôde ser visto com a liderança da igreja.
Veja que citação profunda, forte. Que conselho para cada um de nós. De uma coisa estou certa, como cristãos, vocês não têm o direito de nutrir sentimentos de inimizade, grosseria e preconceito em relação ao Dr. Wagner, que apresentou seus pontos de vista de uma maneira simples e direta, como um cristão deveria. Se ele está errado, você deve, de maneira calma, racional e cristã, procurar mostrar-lhe na palavra de Deus onde ele está em desacordo com os seus ensinos. Se você não pode fazer isso, cale-se. Você não tem o direito, como cristão, de apontar falhas, criticar, trabalhar no escuro, prejudicar as mentes com suas objeções. Esta é a maneira de Satanás trabalhar. Os tempos passaram. O princípio fica. Se você não concorda com uma posição de um irmão, se você, obreiro, se você, eventualmente, pastor que está assistindo esta mensagem, não concorda com a abordagem ou com o pensamento de determinado irmão, se ele não é exatamente o que você crê, se você não tem condições de sentar, orar com calma, abrir as Escrituras, refletir com ele, pedir a presença do Espírito Santo, se você não tem condições de fazer isso, a mensageira do Senhor diz: cale-se. Você não tem o direito como cristão de apontar falhas, criticar, trabalhar no escuro, prejudicar as mentes com suas objeções. Esta é a maneira de Satanás trabalhar. O mesmo vale para nós, leigos. Se temos diferenças de ponto de vista doutrinário em relação a um irmão, nós não devemos difamar este irmão, falar nas costas. Esse irmão é perigoso. O que ele diz é perigoso. Sente-se, ore, abra as Escrituras de maneira racional, calma, ponderada. Ore com esta pessoa. Se você não pode fazer isso, cale-se. Essa não é a maneira de Deus trabalhar. Difamando, espezinhando, fazendo críticas. Esta é a maneira de Satanás trabalhar. Em Testemunhos para Ministros, na página 410, ela mais uma vez reitera, ela afirma, ela faz um apelo para que as pessoas olhem para a mensagem e não para os mensageiros. Que nenhuma pessoa se queixe dos servos de Deus, a ela enviados com uma mensagem celestial. Não mais busqueis suas falhas, dizendo, são demasiado positivos, falam muito duramente. Podem falar duramente, mas não é isso necessário? Deus fará retinir as orelhas dos ouvintes que não atenderem à sua voz ou mensagem. Ele denunciará os que resistirem à sua palavra. Isso é importante de ser frisado, porque nós sempre ouvimos que a mensagem de 1888 ela foi recusada a princípio e nos anos posteriores ela foi aceita. E uma das mostras espirituais que nós vemos desta aceitação é da grande evolução que a igreja teve no início do século XX, do grande crescimento, não somente espiritual, mas as suas instituições, escolas, faculdades, colégios, casas publicadoras, hospitais. Segundo o que nos é passado, esta é uma mostra inequívoca de que aquela mensagem foi aceita. E então, qual é o motivo pelo qual a mensagem não foi prontamente aceita em 1888, o que nos é dito? Por causa dos mensageiros. Por causa da sua personalidade, da forma como eles apresentaram aquela mensagem. Eles eram canais imperfeitos. Então eu te pergunto, Deus tem a mensagem mais preciosa para passar para o seu povo, para transmitir para o seu povo. Você acha que Deus, na sua sabedoria,
vai utilizar-se de canais imperfeitos, canais que podem atrapalhar a sua mensagem de cumprir o objetivo que ele espera? Não. Deus, ele se utilizou de canais desobstruídos, que tinham o eu esvaziado. Pelo menos naquele momento. Não olhavam para si, olhavam para Cristo e esse crucificado. Colocavam as suas esperanças, depositavam a sua fé na vida de Cristo e no sacrifício que ele fez. Uma pergunta que fica é: será que nós verdadeiramente entendemos essa mensagem da justiça de Cristo? Será que nós permitimos que o Senhor Jesus possa nos impregnar com sua justiça? Será que nós sabemos o que é requerido de cada um de nós? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a cada um. A serva do Senhor diz em Materiais de 1888, na página 545: tenho viajado de um lugar a outro, assistindo às reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo foi pregada. Considerei um privilégio permanecer ao lado de meus irmãos e dar o meu testemunho com a mensagem para o tempo. E vi que o poder de Deus acompanhou a mensagem onde quer que ela fosse falada. É verdade, queridos irmãos, que após alguns anos depois de 1888, esses mensageiros falharam e perderam o rumo. E essa é provavelmente a razão porque os escritores modernos desejam culpá-los pela tragédia de 1888. Mas, fazendo assim, eles julgam mal os fatos. Obviamente que a mensagem de 1888 era muito mais do que uma mera reiteração de uma doutrina negligenciada. Os delegados da Associação Geral, eles foram defrontados com Cristo, face a face, quando eles ouviram a mensagem de Cristo, justiça nossa. E eles não resistiram. Eles endureceram o coração. Aquela mensagem era muito dura para eles ouvirem. Testemunhos para Ministros, página 456, e com esse texto eu finalizo a nossa mensagem. O que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Aqueles líderes, eles foram defrontados. Estiveram face a face com Cristo. Cristo quis lançar a sua glória no pó e fazer por eles o que eles jamais seriam capazes de fazer. Só que aqueles homens rejeitaram essa mensagem. Rejeitaram os mensageiros. E, consequentemente, rejeitaram o alto clamor. Precisamos de aprender com este episódio da nossa história. Nós temos visto vários movimentos de apoio à igreja, de apoio aos membros, se levantando e pregando Cristo, justiça nossa, pregando a verdade presente para esse nosso tempo. E muitas vezes esses são espizinhados, são criticados, são perseguidos, são ultrajados, são difamados. O meu apelo aqui agora vai para dois grupos de pessoas. O primeiro deles, aqueles que difamam, que ultrajam, que criticam. O meu desejo profundo é que você busque no Senhor luz, examine a Escritura, o espírito de profecia, a nossa história, sem preconceitos, simplesmente invocando o Espírito Santo. Peça luz e Deus lhe dará a respeito deste tema. E o meu outro apelo vai para aqueles que tão bravamente têm permanecido em pé
mesmo a despeito de críticas. É necessário que Deus tenha homens e mulheres dispostos a dar a trombeta, o sonido certo. Durante este estudo nós lemos alguns textos, onde Deus ele passa por alto homens que possuem credenciais de instituições científicas, mas que não estão sendo ungidos pelo teu Santo Espírito. Deus utiliza poderosamente homens e mulheres esvaziados de si mesmo, mas que queiram ser preenchidos por Jesus Cristo, pela sua vida e pela sua glória, para refletirem aquilo que Ele é. Infelizmente, os nossos líderes erraram no passado. Há necessidade, sim, de hoje, de que os nossos líderes voltem o seu olhar para este tema, de que como povo nos arrependamos da rejeição feita outrora, que nos preparemos cada vez mais, que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo, tendo esta justiça, sua vida imputada em nós, para que possamos iluminar essa terra com o alto. O meu desejo é que Deus abençoe você ricamente, que você possa ter uma experiência íntima com Cristo e que seja revestido da justiça dele. Não rejeite a mensagem de Cristo para a sua vida. Não rejeite a justiça de Cristo. Um traje foi provido para cada um de nós. Aceite. É o meu desejo e a minha oração.